Hello, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês. E já vamos para a nossa aula de número 22 da unidade 2 e entramos aí no conteúdo de dinâmica, certo? Então, nesse conteúdo, o que traz as leis de Newton, né, pessoal? Vocês viram na aula passada com o professor Décio a primeira lei de Newton, ok? E nós vimos o quê? Que na dinâmica estuda a causa do movimento. Enquanto na cinemática nós estudamos as consequências. Como assim, professora, consequência? Lembra que nós falávamos que a consequência da variação do espaço pela velocidade, a variação do espaço pelo tempo é a velocidade. Nós vimos também que a consequência da variação da velocidade pelo tempo é o quê? A aceleração, certo? Ou seja, a consequência da mudança de uma grandeza em relação ao tempo gera uma outra grandeza, ok? Bom, mas por que as coisas se movimentam? Então, nós vimos que as coisas se movimentam graças à presença de forças que estão agindo nesse corpo, certo? E lá na primeira lei de Newton, vocês viram que o conjunto dessas forças, ela pode ser zero, não significa que não existe uma força atuante, existe, mas ela pode ser zero, certo? Ou ela pode ser diferente de zero. E a primeira lei, que é a lei da inércia, ela traz justamente o quê? Quando essas forças que estão agindo nesse corpo, a somatória delas, ou seja, a resultante é zero, o que vem acontecer? Ele vai permanecer ou em repouso ou com movimento retilíneo uniforme, que é o quê? Velocidade constante. Então, nós vimos que ele vai permanecer no estado de inércia, certo? Ou seja, ele vai permanecer como está. A partir do momento que vem uma coisa e tira esse corpo do seu estado de equilíbrio. E essa coisa, vamos dizer assim, é uma interação dos objetos, que é justamente o quê? A força, tá, pessoal? Então, a força, ela é responsável por mexer com o equilíbrio de um corpo, ok? Sendo quando ela mexe com o equilíbrio desse corpo, a gente tem que entender o seguinte, as forças, elas nunca surgem individual, elas sempre vão surgir em pares, tá certo? Então, é um par de força. É uma força que atua num corpo e uma resposta que atua no corpo que está aplicando essa força. Aí nasce o quê? A terceira lei de Newton, que é o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, se liga lá, olha só. Na nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar aí, pessoal, ó, vem aqui comigo com a terceira lei de Newton, certo? Se a gente for ver aqui, terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Quem já ouviu aquela frase, para toda ação tem uma reação, tudo que vai e volta, né? O mundo não gira, ele capota, essas coisas do tipo, a lei do retorno, vocês já ouviram essas expressões? Então, elas vêm justamente aqui, ó, da terceira lei de Newton, que fala de ação e reação, e nós vamos entender hoje o que é a terceira lei de Newton e por que essas forças elas surgem em pares, tá certo? Então, olha só, continuando aqui, pessoal, o que nós vamos ter? Terceira lei de Newton. Professor, e a segunda? A gente vai falar mais dela ainda, tá? A terceira lei de Newton, pessoal, em estudos de dinâmica, Newton percebeu que as forças sempre apareciam como resultante da interação de dois corpos. Então, olha só o que eu falei para vocês, interação. Toda interação em física, gente, é força, tá? A gente pode ter interações de contato, a gente pode ter interações de campo, ok? Interações de contato é quando você tem uma força em contato. Você está lá em contato com o objeto que você quer empurrar, por exemplo. Você está interagindo com esse objeto e você está mexendo no estado de movimento daquele objeto, certo? Então, é uma interação. E essa interação em física é força. Interação de campo, por exemplo, um ímã. Quando você aproxima um ímã perto de uma moeda, a moeda é automaticamente, né, vamos dizer assim, sugada para o ímã, é atraída. A gente também tem uma interação magnética. Então, a gente tem na física interações magnéticas, que são forças magnéticas. Tem interações gravitacionais, que é a força gravitacional. Lembra quando a gente falou de aceleração gravitacional? A gente tem a força gravitacional, tá? Que são as forças de campo, tá certo, pessoal? Então, você tem elétrica, magnética, você tem várias interações. E interação em física é força, certo? Então, toda vez que você tem interação de corpos, você tem o quê? Força, entendido? Belezinha?
E, em outras palavras, a ação de uma força sobre um corpo não pode se manifestar sem que haja outro corpo que provoque esta ação. É que nem a cadeira, tu tá olhando ali, fixa para uma cadeira. Se você quer mover essa cadeira, se você não for lá com a sua mão e dar um empurrão nessa cadeira, você não vai conseguir mover, certo? Move cadeira com a força do pensamento só quem é mutante, né, gente? Lá nos desenhos e quadrinhos. Mas, na realidade, a gente precisa, certo? Aplicar, ter uma interação. Belezinha? Fechado? Bom, olha só, vou convidar vocês aqui. Olha aí, ó, tá aí, ó. Tem que ter a provocação dessa ação. E eu vou convidar vocês para assistir um tutorial, tá? Com os professores Mac e Lucy, tá bom? Até mais. Vocês agora sabem que toda ação provoca uma reação. E nós? A física louca é paranormal, do além do além. Sim, professor, dá licença, deixa eu passar aí, tá vendo que eu Meu andando de Deus skate? do céu, mas incomoda, hein? Dá licença. Nossa senhora, esse Mac tem dia que tá pra incomodar, hein? Sim, você não vai sair daí não, eu tô querendo Vou não. passar. Ah, então eu vou te empurrar. Então, pessoal, esse foi um experimento de ação e reação. O que você achou? Será que realmente toda ação provoca uma reação de mesma direção e sentidos opostos? Analisando as duas situações, primeiro a professora Lucy empurrou o professor Mac e ele saiu com o skate. Na segunda situação, não foi ela que empurrou, foi o professor Mac que empurrou a professora Lucy, só que ela permaneceu parada e ele se moveu. Então, você entende o quê? Você consegue perceber que, na realidade, toda ação provoca uma reação, mesmo ela estando parada. Toda ação provoca uma reação de sentido contrário e de mesma Direção. intensidade e mesma direção. Então, fica aí a dica, vocês agora sabem que toda ação provoca uma reação. E nós conseguimos fazer o experimento. Conseguimos fazer o experimento. Viram aí, pessoal? Bacana, né? A explicação dele sobre ação e reação, certo? E bom, e nós vamos continuar aí. Então, nós vimos primeiro que para a gente ter a interação, tem que ter contato, certo? Então, a gente tem o surgimento de forças, tá bom? E a terceira lei de Newton, pessoal, afirma que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, tá certo? Mas que atua no sentido oposto. Como assim? Se você empurra uma cadeira para movimentar, você está exercendo a força no objeto que é a cadeira. Mas a cadeira ela também vai se opor àquele movimento, ela vai se opor a sair do seu estado de inércia, que é o quê? O repouso. Então ela também vai aplicar uma força na sua mão, tá bom? Que é uma força que é aplicada o quê? Na mesma direção que você aplicou, pode ser horizontal, mas no sentido oposto ao que você, o quê? Aplicou, tá certo? Então aí nós temos a terceira lei de Newton, que eu falei para vocês, que as forças elas surgem em pares e são aplicadas em corpos diferentes. A ação é quem provoca, a reação é o provocado, tá certo? E isso, pessoal, é instantâneo. Ah, primeiro vai surgir a ação, depois a reação. Não, é feita de forma instantânea, tá certo? Mas aí é claro que você consegue empurrar o sofá, porque a sua força de ação que você consegue aplicar, certo? Consegue mover aquela massa com uma certa aceleração. Entendido isso, pessoal? Bom, olha só, o que nós temos mais aqui? Durante seus estudos, Isaac Newton percebeu que toda ação corresponde a uma reação. Notou que, em uma interação entre dois corpos, um exerce uma força sobre o outro. É por isso que o par de ação e reação são em corpos diferentes, tá, pessoal? Belezinha? Ok? Que, por sua vez, devolve uma força ao primeiro. Também conhecida como a lei da ação e reação, essa é uma das 3 leis de Isaac Newton determinou após realizar estudos sobre movimentos e suas causas, tá certo? Assim, o enunciado da terceira lei, deixa eu voltar aqui para nós rapidinho, ele vai falar o seguinte: toda ação corresponde a uma reação de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos opostos. Então, quando você pega as forças que agem em um corpo, certo? Você pega apenas sobre aquele corpo ali. Então, se eu estou empurrando um sofá, se eu for pegar as forças que estão atuando em cima do sofá, vai ser a força que a minha mão aplica
certo? A força que o sofá aplica na minha mão não entra quando eu pego a somatória das forças que estão em cima do sofá. A gente também o quê? Tem força-peso, tem força normal, então nós temos várias forças atuando ali naquele objeto, mas elas não são de mesma natureza, sempre são de naturezas o quê? Diferente. A minha força que empurra ali o sofá é uma, a força gravitacional, que é a força-peso do sofá de interação, é outra. A força normal, que é devida à superfície de contato, é outra. Então, por isso que a gente fala, pessoal, que é de naturezas o quê? Diferentes. Ação e reação nunca atuarão no mesmo corpo. Fechado? Entendido isso? E, pessoal, olha só. Toda vez que um corpo A exerce uma força, certo? F de A, a gente vai chamar um corpo A, que pode ser um corpo 1, tá bom? Sobre um corpo B, este também, como eu falei para vocês, vai exercer uma força, tal que essas forças têm o quê? Elas têm a mesma intensidade, certo? Se você aplica 50 newtons para empurrar um sofá, o sofá também aplica 50 na sua mão, tá certo? Ou seja, ela tem a mesma intensidade, que é o valor numérico. Tem a mesma direção, se você aplica horizontal, a reação também é na horizontal, ou vertical, tá certo? Ou diagonal, depende do problema, do exercício, tá bom? Mas tem sentidos opostos. Você aplica para movimentar para cá, a força de reação é aplicada no sentido oposto, porque está se opondo ao movimento, belezinha? E tem a mesma natureza, pessoal, como eu estava falando para vocês, sendo ambas de campo ou ambas de contato, tá? Se eu for pegar as forças que estão atuando num corpo, elas não têm a mesma natureza, tá? Elas têm a mesma natureza com o par de ação e reação que elas estão surgindo ali, tá? Então, se eu tenho 3 forças que eu pego num corpo para poder fazer um cálculo, elas têm naturezas diferentes. A força de ação que empurra o corpo, que no caso é com a minha mão, é a mesma natureza. A força-peso, que é outra de campo, é outra força, tá certo? Aí tem a força de atrito, que também é uma força de contato. Entendido isso? A força normal, que é uma força de contato com a superfície, belezinha? Então, elas têm o quê? Mesma natureza, tá? A ação e reação, elas atuam em corpos diferentes e tem que ter a mesma natureza. Eu não posso falar que uma força-peso, que está aqui na vertical, é de mesma natureza que uma força normal, que também está na vertical. Não, são de naturezas diferentes. A força-peso é uma força de campo, que surge devido à interação com o campo gravitacional, e a força normal é uma força de contato, simplesmente quando você coloca alguma coisa em contato com uma superfície, a superfície reage aplicando uma força no objeto, tá certo? A gente pode estar naquele mesmo objeto, mas são forças de natureza diferentes no mesmo objeto. O que gera elas, que é o par de ação e reação, que são aplicadas em corpos diferentes, aí sim tem a mesma natureza. Fechadinho, pessoal? Entendido isso? Ok? Bom, e observa só, vou colocar a imagem a seguir para vocês aqui. Ok? Olha só, a gente tem a imagem aparecendo. Observe nessa imagem, é representado aqui, pessoal, o choque de 2 bolas, né? Como a gente pode ver, 2 bolinhas de tamanhos diferentes, tá? Se elas têm tamanhos diferentes, elas têm massas diferentes, belezinha? Quando se chocam, o que vai acontecer com elas? Elas exercem força sobre a outra, pessoal, uma sobre a outra. Quando tem um choque de 2 coisas, um exerce força sobre o outro, tá certo? Entendido isso? E após o choque, cada uma segue o seu caminho. É claro que isso também está relacionado com outras coisas que a gente vai estudar daqui para frente, tá bom? Quando a gente for estudar a quantidade de movimento que cada bolinha dessa adquire após a colisão, a gente vai pegar a relação da massa delas com a velocidade. Mas aqui, enquanto nível de força, o que eu quero falar para vocês é o seguinte: se elas se chocam, uma está aplicando uma força na outra, e essa força que está sendo aplicada é diretamente proporcional à massa de cada bolinha vezes a aceleração que elas têm por causa do movimento. Belezinha? Entendido isso? Então, olha só, lembrando que essas forças aí são grandezas vetoriais, tá? E por isso possui o quê? Módulo, direção e sentido. É por isso que a gente fala que ação e reação têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Então, forças são grandezas vetoriais. Então, toda força em física, que é uma interação entre corpos, são grandezas vetoriais, porque elas têm, além do valor numérico, que é a intensidade em newtons,
ela também tem direção e sentido de orientação. Belezinha, pessoal? Olha só, fechado, deixa eu voltar aqui rapidinho só para a gente concluir aqui. Então, dessa forma, tanto a força que a bolinha B aplica na A, quanto a força que a bolinha A, por exemplo, aplica na B, possui o quê? Mesmo módulo, certo? Mesma direção, porém apresenta os sentidos contrários, tá? Entendido isso? Como se pode perceber pela força com que as setas apresentam aí, tá bom? Ó, vocês podem ver no desenho que é a mesma direção, tá certo? Mas tem aí sentidos opostos, tá? Olha só, eu tinha colocado esse slidezinho aqui, ele é uma entrevista sobre o uso de cinto de segurança, que é muito comum hoje em dia, né, pessoal? Eu quero que vocês assistam comigo. Belezinha, pessoal? Olha só como é importante, né, usar o cinto de segurança e como ele funciona, tá? Então, pegando esse gancho, vamos falar de cinto de segurança, tá certo? A importância aí do cinto de segurança, ok? Os cintos, pessoal, de segurança são o meio mais eficaz que se dispõe para reduzir o risco de ferimentos graves, né, de mortes em acidentes, certo, de automóvel. O cinto de segurança impede, em caso de colisão, vamos ver o que ele impede aqui, ó, que seu corpo se choque contra o volante, painel ou para-brisas. Por quê? Imagine você tá ali com o carro, certo? O carro, por exemplo, está a 80 km por hora. Em relação ao solo, em relação a qualquer coisa externa no carro, você está com a mesma velocidade do carro. E se esse carro, gente, para de maneira brusca, parou. Pela primeira lei de Newton, o que a gente percebe? Que um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Então, você tende a permanecer em movimento. Então, a pessoa vai para frente, certo? Ela aplica uma força no volante ou no que está na frente dela, que aplica em cima da pessoa pela terceira lei de Newton, que é ação e reação. Certo? Belezinha? Então aí o que que nós temos? O cinto de segurança, ele vai dar aquela travada, né, pessoal? Vai dar aquela segurada, tá certo? E também é claro que tem outras grandezas físicas que também são mostradas em relação ao cinto de segurança, a questão do impulso, quantidade de movimentos, que são coisas que a gente vai estudar mais para frente, certo? E também está relacionado ao quê? Ao tempo de contato, tá certo? Do impulso que vai ser aplicado, que é a força sobre o tempo. Então, o cinto de segurança, ele também está relacionado a outras várias grandezas, tá? Pessoal, olha só, os passageiros aí sentados no banco traseiro, sem o cinto de segurança, não somente se põe em perigo, como também coloca em perigo os passageiros do banco dianteiro, certo? Numa colisão frontal, eles também se moverão para frente, onde pode bater e ferir o motorista ou passageiro do banco dianteiro, porque ele vai tender a permanecer o quê? Em movimento. Então, quando ele vai no banco, a força que é aplicada, certo, pessoal? É grande, tá bom? Como eu falei para vocês, a gente vai estudar outras coisas relacionadas à quantidade de movimento, impulso, e a gente vai entender isso melhor, tá? Mas, por enquanto, a gente tem que entender que forças são aplicadas. E dependendo da forma, da velocidade, essas forças têm uma intensidade grande. Belezinha? Pessoal, olha só, em uma colisão de veículos, ó, a apenas 40 km por hora, o motorista pode ser atirado violentamente contra o para-brisas ou arremessado para fora do carro, certo? Alguns motoristas pensam que pode amortecer o choque segurando firmemente no volante. Mas, certo? Isso é uma ilusão, tá, pessoal? Porque a força nos braços só é eficaz a uma velocidade só de até 10 km por hora, bem baixinho, tá certo? Ok? E aqui, pessoal, olha só, estatísticas sobre acidentes mostram aí que passageiros que usam corretamente o cinto de segurança têm um risco menor de se ferirem e uma chance muito maior de sobreviverem num acidente com uma certa velocidade aí. Tá bom? E por esse motivo, então, a utilização do cinto de segurança é exigida legalmente na maioria dos países. Belezinha? Fechado? Então, lembre-se, ó, o cinto não é opcional, faz parte das condições de segurança do carro, né, gente? Por isso tem que ser utilizado, tá? Assim como os freios. Se o carro tiver somente, olha só, a 20 km por hora e colidir, a cabeça dos ocupantes será projetada à mesma velocidade, gente, para o para-brisa.
Então imagine 20 km por hora, o carro parou de uma vez, a pessoa vai para frente a 20 km por hora. Agora imagine a 40, a 80, a 100. Então a velocidade grande, tá certo, para o corpo humano para se chocar contra alguma coisa, ok? Então é bem perigoso aí, tá? Isso aí, pessoal, só 20 km por hora é o suficiente para provocar a perfuração do globo ocular, por exemplo, tá? Portanto, o uso do cinto é necessário mesmo em baixa velocidade. Então, como eu falei para vocês, imagine aí em velocidades mais altas, não é verdade? Certo? Então, estamos falando de ação e reação, aplicação de forças, ok? Entendido isso? Além disso, pessoal, Newton constatou que na interação de dois corpos, as forças sempre aparecem em pares, como eu falei para vocês, ó. Para cada ação de um corpo sobre o outro, existirá sempre uma reação igual e contrária deste outro sobre o primeiro que aplicou essa força. É por isso que a interação de corpos são forças, tá? E essas interações, elas servem para mexer no estado de movimento do corpo, belezinha? Ok? Então aqui, ó, pela terceira lei de Newton, a gente tem força de contato, tá? A força de contato é quando tá realmente em contato, tá certo, pessoal? Você tá empurrando um móvel, empurrando qualquer coisa, puxando, tá certo? São forças o quê? De contato. Quando você coloca um objeto em cima de uma cadeirinha, você tem o contato da superfície do livro com a superfície do objeto, por exemplo. Então, tudo que envolve encostar, aplicou força, você pode caracterizar como uma força de contato, tá certo? Então, olha aí, ó, quando o corpo A exerce uma força sobre o corpo B reage sobre o corpo A, tá certo? E como eu falei para vocês, essas forças têm o mesmo módulo, ó, vou até colocar o desenhozinho ali, ó, tem aí o mesmo módulo, tá? A mesma direção e sentido o quê? Contrário, como nós podemos ver na figura aí que o rapaz está fazendo aquelas manchetes, né, com a bola de voleibol, tá bom? Tem outros desenhos aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, olha aí, ó, uma pessoa chutando a bola, por exemplo, ele aplica uma força na bola, a bola também aplica no pé dele, tá certo, pessoal? Ó, mesma direção, tá bom? Mas sentidos opostos, tá certo? Tem o mesmo módulo. Ali tem o martelo, ó, certo? Também é uma força de contato. Tudo que está em contato, gente, é caracterizado como força de contato, tá certo? Então aí, ó, aplica no prego, o prego aplica aonde? No martelo, tá? Então a gente pode observar ali, ó, aplicou, reação, aplicou, reação, força de contato, tá certo? Olha ali, martelinho aplicando força, ok? A gente também tem as forças de campo, tá, pessoal? O que vem a ser as forças de campo? Se a gente tem as forças de contato, que tem que ter o contato, as forças de campo não precisa necessariamente haver o contato, porque a interação é feita justamente por causa do campo, ok? Como nós falamos que um corpo lá em queda livre, ele é acelerado para baixo, certo? Que é a aceleração da gravidade por causa da força da gravidade, e tem uma razão lá de 10 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração ocorre graças ao campo gravitacional da Terra. Então você tem interações de qualquer objeto que está perto do solo, é atraído para baixo, certo? Não precisa estar necessariamente em contato, ele vai ser atraído porque a gente tem certas, vamos dizer assim, certas propriedades, que nesse caso é o campo, e esse campo ele pode interagir com outro campo e a gente tem o surgimento das forças. Aqui a gente colocou, por exemplo, de cargas, que é o exemplo da força elétrica. Ó, se você tem cargas iguais, você tem repulsão, se você tem cargas diferentes, você tem atração. E isso é justamente esse surgimento dessas forças aqui é feita por causa desses campos que são criados, tá certo, gente? Em volta dessas partículas que estão carregadas, tá certo? E a gente vai ver isso mais no terceiro ano. O ímã é a mesma coisa. Todo material com propriedade magnética, certo? Ou feita com aquele material, que no caso tem os ímãs, que são os maiores exemplos, eles têm capacidade de ter em volta deles campo magnético, certo? A gente não vê, mas se você colocar qualquer metal perto, a gente tem uma interação. Essa interação em física é chamada de força, então a gente chama de força magnética. Entendido isso, pessoal? E aqui, ó, vou colocar para vocês, ó, aí a força magnética, certo? Ou no caso, força elétrica, a magnética é com ímãs, tá bom? A gente tem aqui força de campo,
né? Por que a gente orbita em torno do Sol? Por que a Lua, que é o nosso satélite natural, orbita, certo? A gente tem que esses corpos massivos aqui, eles produzem campo, vamos colocar de uma maneira simples. Então, tem campo aqui, tá? Então, outros corpos podem interagir com esse campo. Essa interação a gente chama de força gravitacional, belezinha? Olha só, um exemplozinho aqui bem básico, pessoal. Se um jogador de futebol chuta uma bola exercendo nela uma força de 8 newtons, pergunta-se, pessoal, quanto é que vale a reação desta força? Vamos lá, opa, perguntou a reação. O que nós vimos? Ação e reação. Tem a mesma intensidade, tem o que? A mesma direção, sentido oposto. Então, se a ação tem uma intensidade de 8 newtons, a reação também vai ter o quê? Uma intensidade de 8 newtons, ou seja, o mesmo valor. Qual é o corpo, pessoal, que exerce essa reação? Vamos lá, ação e reação são aplicadas em corpos diferentes. Se o pé da pessoa, certo, exerce a ação, certo, na bola, quem vai exercer a reação? Vai ser justamente a bola no pé da pessoa. Então, a ação é no pé da pessoa na bola e a reação é da bola no pé da pessoa. Então, aquele que está recebendo, instantaneamente ele vai reagir, tá certo? Então, nesse caso aí, a gente tem a bola. E onde está aplicada esta reação? A reação que a bola ela vai aplicar onde? Em quem aplicou a ação, que no caso é o pé da pessoa. Belezinha, pessoal? Entendido isso? Só para a gente ver aqui, tá bom? Olha só, vamos ver aqui o seguinte, exemplinho 2. O princípio da ação e reação explica o fato de que, vamos ver aqui, olha só, algumas pessoas conseguem tirar a toalha de uma mesa puxando-a rapidamente, de modo que os objetos que estavam sobre a toalha permaneçam em seus lugares sobre a mesa, tá certo? Ó, isso aqui é explicado pelo princípio da ação e reação? Não, né, pessoal? Isso aqui é explicado lá pela primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, certo? Por mais que você puxe a toalha, os corpos que estavam em repouso em relação aos observadores continuarão em repouso, porque ele puxou ali a toalha muito rápido, tá certo? Então tá aqui, ó, aqui é a foto de um exemplo, tá? Ó, o professor puxando aí a toalha bem rápido e os objetos ficaram ali em cima, que são os copos e os pratos, tá certo? Belezinha? Então, esse tipo aqui de fenômeno é explicado, que a gente consegue observar, né? Pela primeira lei de Newton, belezinha? Vamos ver aqui, ó. O princípio da ação e da reação explica o fato de que, vamos ver se explica. Um corpo, ao ser lançado obliquamente para cima, como mostra o desenho, atinge o ponto mais alto da trajetória e continua seu movimento mais para baixo. É isso, gente? Nós vimos lá em queda livre, no movimento uniformemente variado, que o corpo ele é sempre puxado o quê? Para baixo pela aceleração da gravidade. Então, o que vem explicar isso daí é justamente a aceleração que, pessoal? Da gravidade, tá? Então, a gente tem variação de velocidade na taxa de 10 metros por segundo a cada segundo, que é 10 metros por segundo ao quadrado, que é o valor da nossa aceleração da gravidade, tá certo? Vamos ver mais um aqui, ó. Letra C. O princípio da ação e reação explica o fato de que, vamos ver? Quando atiramos uma pedra em qualquer direção no espaço, nenhuma força atuar nela. A pedra seguirá seu movimento sempre com a mesma velocidade e na mesma direção. Pessoal, vou ter que colocar aqui uma figura. Se continuar o seu estado de movimento, é palavra-chave para quê? Primeira lei de Newton, certo? Lei da inércia, tá, pessoal? Ok? Agora, se falasse assim, um corpo está aí e veio alguma força, alguma coisa e tirou ele do seu estado de movimento, aí já é outra história, tá certo? Agora, se ele continua como foi falado aí, no seu estado de movimento, primeira lei de Newton, tá certinho? Belezinha? Ó, vamos continuar aqui então, mais uma, ó. O princípio da ação e reação, vamos ver, explica o fato de que, será que quanto maior a massa de um corpo, é mais fácil movimentá-lo se está parado e é mais difícil pará-lo se está em movimento? Isso é explicado o que, pessoal? É a inércia
dos corpos, tá certo? Então, olha só, se você tem um corpo com uma grande massa e ele está em movimento, para você tirar ele daquele estado de movimento retilíneo uniforme, por exemplo, com velocidade constante, é mais difícil do que você pegar um corpo com massa menor, tá? Então, o que explica isso daí é a quantidade de movimento, tá certo? Então, olha só, se ele tá lá em movimento retilíneo uniforme, ok? Se eu quero parar, por que é mais difícil parar um carro que tem maior massa do que um que tem menor massa? Por causa da quantidade de movimento que o carro de maior massa tem, que é a velocidade vezes a massa. Então, quanto maior a massa, mais quantidade de movimento, mais complicado parar esse móvel, tá bom? Vamos ver esse aqui, ó, outro exemplo. Tem uma figurinha bacana aí, né? O princípio da ação e da reação explica o fato de que, vamos ver, a força de atração da Terra sobre a Lua é igual em intensidade e direção à força de atração da Lua sobre a Terra, certo? Então, aí sim, pessoal, a terceira lei de Newton, que fala o quê? Que uma força que atua num corpo é de mesma intensidade da reação desse corpo, certo? Na mesma direção e no sentido oposto. Então tá aí, ó, a força de atração da Terra sobre a Lua é igual à força de atração da Lua sobre a Terra. Aí sim entra a terceira lei de Newton, belezinha? Que fala de ação e reação, tá bom? Ó, beleza, pessoal? Fechado? Então aqui, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que ação e reação tem que ter a mesma natureza. Naqueles exemplos anteriores, não tem a mesma natureza, tá certo? Quando você fala assim, é mais difícil parar alguma coisa com maior massa ou menor massa, entra a lei de Newton, pessoal, tá falando o quê? Tá falando de mesma intensidade, de mesma direção, de mesmo sentido? Não tá falando, meu jovem. Então, quando se tratar da terceira lei de Newton, você tem que entender que se fala de interação, fala que a interação das forças, né, interação entre os corpos, que são forças, elas têm a mesma intensidade, que é o valor numérico em Newton, a mesma direção, o sentido oposto. Então, exemplos simples como é mais difícil para algo que tem maior massa ou menor massa? É mais difícil para algo que tem maior massa. O que explica isso? É a terceira lei? Não, pessoal. Não, a gente não está falando ali que a força que é aplicada, ela tem mesma intensidade. Não, a gente está falando de quantidade de movimento, tá certo? Então, quando o corpo ele continua no seu estado de inércia, ou seja, ele continua naquele movimento, a não ser que alguma força tire ele daquele estado de movimento, aí você está falando de primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, tá? Então, palavras-chave para a terceira lei de Newton é o quê? É quando foi colocado aqui. Se tivesse falado assim, se eu tenho duas partículas carregadas eletricamente, a força que uma partícula aplica sobre a outra partícula por causa do campo, tem mesma intensidade que a outra partícula que está de fora interagindo tem com essa que está aplicando por causa do campo. Beleza, isso também é a terceira lei de Newton, tá? Se fala, por exemplo, que um objeto é atraído pelo chão, certo? Com a mesma intensidade que o campo também está fazendo sobre aquele objeto, aí também é terceira lei de Newton, tá certo? A força entre dois ímãs ali, ela tem a mesma intensidade, por exemplo, ela tem a mesma direção. Aí sim também é terceira lei de Newton, tá? Então tem as palavras-chave aí para a gente poder entender que é a terceira lei de Newton, tá bom? Olha só, vamos ver mais um exemplozinho aqui, ó. Um carro, gente, tromba com um grande caminhão carregado. Então imagine um carro pequeno de passeio, ele deu uma cheirada, né, ali na traseira do caminhão, por exemplo. Tombou, um caminhão grande. Quem tem maior massa, e tu já sabe, né? Quando você vê uma situação dessa, tu já pensa, eita, o carro pequeno se deu mal. Ou seja, fisicamente, por que isso acontece? Gente, já falei para vocês, né? O carro grande, ele tem uma maior massa, então a quantidade de movimento dele é maior, tá certo? Então, se tu tem dois veículos com a mesma velocidade, aquele veículo que tem uma maior massa, ele tem uma quantidade de movimento maior, tá bom? Então, numa colisão, por exemplo, o carro pequeno vai absorver mais energia, ele tem uma quantidade de movimento menor, então ele vai deformar mais do que um carro maior, tá certo? Entendido isso? E aqui, pessoal, ó, nesta interação,
Vamos ler aqui, nesta interação, a força que o carro exerce no caminhão é maior ou menor ou igual à força que o caminhão exerce no carro. Então vamos lá, o que eu falei para vocês que é maior? Quantidade de movimento, certo? A quantidade de movimento está relacionado com a massa e com a velocidade. Aí sim a quantidade de movimento do corpo que tem maior massa é maior, tá? Mas aí olha o que ele está perguntando, se o caminhão aplica uma força no carro, o carro vai aplicar uma força no caminhão. Ou seja, a gente tem o quê? Ação e reação. Tem a mesma natureza, que é de contato, tem a mesma direção, mas tem sentido oposto, tá certo? Então, nesse caso, eu posso falar aqui, pela terceira lei de Newton, a força que é aplicada o quê? É igual, a quantidade de movimento é diferente. Pela ação e reação, essa força será o quê? Igual. Belezinha, pessoal? Fechado? Ok? Mas aí, devido às outras grandezas, como eu falei para vocês, quantidade de movimento, a questão da energia, tá certo? Uma vai deformar mais do que o outro, né? Em relação aí à questão de absorção de energia, ok? Na letra B, a gente tem o seguinte. Então, gente, por que o carro normalmente sofre mais danos que o caminhão, tá? A gente tem essa questão da quantidade de movimento. E tem também, pessoal, os materiais, tá? Então, também tem uma explicação, que é os materiais, né? Os caminhões, eles têm um material mais resistente, até porque eles têm que carregar, vamos dizer assim, grandes cargas, certo? Então, tem que ter um material mais resistente mesmo, tá? Entendido isso, eles também têm uma quantidade de movimento maior também. Tá bom? Entre outras coisas que a gente vai estudar mais à frente. Então, o que nós temos que fixar? Ação e reação. É a interação que a força tem que ser de mesma natureza, aplicado, gente, em corpos diferentes, tá? Tem a mesma direção, mas tem sentido que oposto, tá certo? Então, tem sentido aí oposto. Quando fala em questão, é mais difícil parar um caminhão, um carro, aí a gente está falando de quantidade de movimento. Quando se fala lá que um corpo tende a continuar naquele estado de movimento, já está falando de primeira lei de Newton, certo? Que é a lei da inércia. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, mas depois eu volto com vocês, tá? Até mais!